Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é dia 13 de janeiro e tem muita informação chegando para você. Como é o último vídeo do dia, você já está acostumado. A gente percorre uma série de informações de forma rápida e sucinta, mas bem explicada, para que você possa entender um pouquinho mais sobre a política brasileira. Peço a você que, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Nossa meta é chegar a 1.200.000 seguidores. Também compartilhe aí nos grupos, compartilhe para todos os seus amigos para que eles possam saber um pouco mais do que acontece no Brasil. E logo depois da vinheta, eu venho com todas essas informações para você. Muito bem, pessoal, a gente já inicia trazendo uma matéria referente ao comandante da Polícia Militar. Na verdade, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto, tá? O que acontece? Está tendo questionamentos acerca da defesa. Só para você recordar, Fábio Augusto foi decretada a prisão dele por Alexandre de Moraes. Segundo Alexandre de Moraes, ele prevaricou. Ele não agiu enquanto deveria agir. Entretanto, há uma situação aqui que está gerando um certo desconforto. Os advogados de defesa do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, eles não tiveram acesso ao inquérito e estão questionando a prisão. O crédito da matéria aqui, eu trago para vocês, é da Pleno News, tá? Desde a prisão, não foi permitido o acesso aos autos do processo e, portanto, resta violada a ampla defesa. Amigos, só para vocês entenderem, dois princípios norteiam o direito brasileiro. Um deles é o princípio do contraditório. A partir do princípio do contraditório, você consegue defender-se de tudo aquilo que alguém te acusa. Você pode contradizer aquilo. É o princípio do contraditório. E o segundo princípio é o da ampla defesa, ou seja, todas as formas de defesa que a lei me permite, eu posso usar. Por exemplo, eu posso escolher utilizar uma prova testemunhal, ou eu posso usar uma prova documental, um áudio. Eu posso utilizar todas as formas de prova, inclusive uma perícia, se eu quiser. A partir do momento que o ministro Alexandre de Moraes recusa o acesso aos dados e documentos pela defesa, ele está violando esses princípios e, é lógico, o Estado Democrático de Direito também, uma vez que o direito está aqui para manter a nossa democracia firme e forte. Ainda vou falar agora com vocês sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino. Eu peço a você que está me assistindo que coloque no seu comentário aí qual a sua percepção sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino. Se você concorda com as decisões tomadas por ele ou não concorda com as decisões, se você não gosta. Uma das grandes críticas que Flávio Dino recebe, principalmente por quem votou em Bolsonaro e não quis votar em Lula, ou mesmo por alguns que votaram em Lula, é o fato dele ser comunista. Ele é declaradamente comunista, até bem pouco tempo era do Partido Comunista do Brasil, e disse que vai tentar implementar essas ideias aqui no Brasil, como, por exemplo, o desarmamento, como, por exemplo, a questão do desarmamento das pessoas. Então, há muitas críticas sobre ele. Mas por que eu fiz essa pergunta a vocês sobre a forma que vocês enxergam o Flávio Dino? Por causa dessa matéria que eu trago para vocês aqui. A hashtag que pede a prisão de Flávio Dino entrou nos Trend Topics do Brasil. Deixa eu explicar para você isso aqui. É o seguinte, nas redes sociais, quando você coloca aquele jogo da velha e algum pedido, como por exemplo, prisão do Dino, aí você está levantando uma hashtag. E essa foi a mais feita dentro do Twitter de todas. As notícias que apontavam um possível crime de prevaricação do ministro diante dos atos que aconteceram no domingo, inclusive denúncias do Marcos Duval e ação do deputado federal Nicolas Ferreira, fizeram com que essa hashtag fosse levantada. E ela, sim, se tornou uma das hashtags mais levantadas do Brasil
hoje. Então, muitas pessoas, com toda certeza, insatisfeitas aí com o ministro da Justiça, o Flávio Dino, que era governador do Maranhão também. Mas vamos lá, pessoal, ainda tem mais informação chegando para vocês. Agora nós vamos falar do General Gonçalves Dias, tá? Para quem não sabe, General Gonçalves Dias foi nomeado ainda na gestão Lula, para ser o chefe da GSI. Entretanto, as informações que chegaram é que o General Gonçalves Dias peitou o Lula, ou seja, ele confrontou o Lula e mexeu dentro da segurança da GSI, tá? Eu vou falar um pouco mais com vocês agora sobre o general e sobre quem ele é. É importante que você entenda, tá? Essa matéria é do Pleno News. Saiba quem é o chefe do GSI que dispensou o reforço no dia da atuação dos manifestantes em Brasília. E a grande crítica que ele sofre é essa, de no dia ele liberou membros do Exército e, segundo eles, o Exército facilitou o acesso dos manifestantes lá em Brasília. O general da reserva, Marcos Edson Gonçalves Dias, conhecido também como G. Dias, é o novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O nome dele foi anunciado por Lula em dezembro de 2022. E essas informações foram publicadas, inclusive, no G1, tá? Ele que é de São Paulo, de Americana. E ele que, nitidamente, tem um vínculo e uma predisposição a manter cargos de liderança dentro do Exército Brasileiro. O militar da reserva cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em 1986, que é a escola do Comando de Estado-Maior do Exército, em 1994. Ele já atuou, inclusive, dentro do governo PT anteriormente, ou seja, ele é conhecido de Lula. Entretanto, no atual momento, Lula vem tendo atritos com ele, tá? Ele foi secretário de Segurança da Presidência da República no governo Lula e chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da presidente Dilma. E os atos ocorridos em domingo causaram um sério desconforto entre o militar que desobedeceu o Lula e o próprio presidente Lula. Pois bem, pessoal, mas agora eu vou falar com vocês sobre o Flávio Dino novamente. Lembra quando eu disse para vocês sobre a situação que Flávio Dino foi acusado de ter prevaricado e não ter agido? Pois é. Nesse caso, o Alexandre de Moraes, mais uma vez, rápido no gatilho, já inocentou o Flávio Dino. O Alexandre de Moraes arquivou o pedido de prisão de Flávio Dino e diz que faltam indícios. A notícia crime, lembrando a vocês, foi apresentada pelo deputado federal eleito, o Nicolas Ferreira, que é deputado pelo estado de Minas Gerais e foi um dos mais bem votados do país, tá? Mas, entretanto, o caso está tomando graves repercussões. Eu vou fazer aqui a leitura com você. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou a notícia crime contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pela prática de omissão intencional das manifestações radicais que depredaram os prédios dos três poderes no Distrito Federal no último domingo. A ação foi oferecida pelo deputado federal eleito Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, que pedia a prisão preventiva de Dino caso a denúncia fosse comprovada. Lembrando a você que o senador Marcos Duval hoje ainda fez denúncias graves contra Dino. Inclusive, chegou a postar na internet prints dele mandando mensagem ao Flávio Dino, informando que precisava falar com urgência com ele, que tinha informações de que os atos poderiam acontecer. O que leva a considerar que realmente Flávio Dino sabia da situação que estava ocorrendo. Entretanto, mesmo assim, Alexandre de Moraes optou em rejeitar a ação. Situação crítica que muitos juristas vêm informando que o nosso Brasil vem passando. Vamos lá, pessoal, como o nosso canal não para, vamos falar agora de Luiz Inácio Lula da Silva. O mandatário, depois de ter criticado o estado que o Palácio do Alvorada estava, Lula também falou mal do estado em que Paulo Guedes deixou a Granja do Torto. Lembrando que a Granja do Torto é o local de moradia
do que o Paulo Guedes estava atuando, e o Palácio do Alvorada, o local onde Bolsonaro estava residindo. Entretanto, cabe esclarecer aqui que ambos são residências oficiais do presidente. E pelo jeito, o petista quer utilizar as duas mansões ao seu dispor. Inclusive, Lula já havia feito críticas dizendo que quer dispensar a licitação porque ele já não aguenta mais morar no hotel e que onde já se viu um presidente sequer ter um lugar de morar. Muitas críticas foram feitas, afinal, o salário do mandatário chega a beirar 100 mil reais. E um questionamento desse, para dispensar a licitação, sendo que existem milhares de escolas precisando de reforma, milhares de hospitais precisando de reforma e que necessitam de licitação. Dispensar a licitação simplesmente por um capricho do petista seria querer muito. Pois bem, pessoal, mas agora uma notícia boa para os apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Sobre a questão da carta que foi encontrada com Anderson Torres, houve uma manifestação do ministro Flávio Dino. Segundo Flávio Dino, não há elementos para investigar Bolsonaro em função daquela minuta. Só para deixar claro para vocês, o teor da minuta foi o mesmo teor do artigo 136 da Constituição. O mesmo ato que Lula fez em relação a Brasília. Então, a minuta não chegou a ser exercida, não chegou a ser iniciado qualquer ato por parte do Bolsonaro em relação àquela minuta. Essa é um questionamento que muitos juristas trazem, ou seja, não foi feito nenhum ato em relação a Bolsonaro. E isso não traz elementos suficientes para a punição de Bolsonaro. E Flávio Dino aqui concordou com esse ponto em relação ao ex-mandatário Jair Messias Bolsonaro. Agora a gente retorna ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma triste notícia, mais uma triste notícia para os brasileiros, né? Lula vetou o ensino de programação e robótica em grade escolar. Ele disse que a flexibilização dos livros em formato digital foi um objetivo do novo veto. Entretanto, sofreu muitas e muitas críticas essa atitude do presidente Lula. Ele vetou, na última quarta-feira, a inclusão da educação digital como componente da grade curricular dos ensinos fundamental e médio. A medida estava em um projeto aprovado no Congresso Nacional que alterava trechos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O conteúdo vetado pelo petista, aprovado no Legislativo por meio do projeto 4513, determinava que o ensino de programação, computação, robótica e outras competências do ensino digital se tornaria componentes curriculares nas escolas. O chefe do executivo, no entanto, barrou a medida por considerar que ela contraria o interesse público. Minha opinião sincera com vocês é que é um retrocesso. A gente vive momentos em que a inclusão digital está cada vez maior. E considerar isso como uma violação ao interesse público mostra uma ideia retrógrada, uma ideia ultrapassada, e se o Congresso Nacional tivesse consciência, teria o dever de derrubar esse veto do presidente. Por fim, nós vamos falar agora sobre o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Tá? Ele que anunciou agora um pacote econômico. Entretanto, especialistas fizeram análise do pacote econômico indicado por Fernando Haddad. E, na verdade, a palavra utilizada pelos especialistas sobre o pacote econômico de Haddad foi decepção. Foi o que disse especialistas sobre o pacote econômico de Fernando Haddad. O ministro da Fazenda anunciou medidas para ajudar a reverter o rombo de 231,5 bilhões de reais. O pacote implementado pelo petista inclui 4 medidas provisórias, 2 decretos, uma portaria interministerial, uma Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e também uma da Receita. O conjunto tem como ênfase trazer medidas tributárias focadas nos processos do Conselho de Administração e de Recursos Fiscais, entidades responsáveis para jogar conflitos tributários. Foi o que foi
explicado aqui por Pleno News. Na verdade, pessoal, se prepara para pagar mais impostos. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva aumentou os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que causa um efeito cascata. Efeito cascata quer dizer, todos os demais funcionários públicos do Judiciário também terão direito ao aumento de salário, também os do Legislativo e do Executivo, ou seja, serão milhões e milhões dispensados para ajudar a pagar já quem já ganha muito. Vai travar e não vai estabelecer agora o novo aumento do salário mínimo como tinha prometido. Não vai liberar a correção da tabela do imposto de renda como havia prometido. Vai taxar ainda mais os pequenos empreendedores, os micro e pequenos empreendedores, os MEI, ou seja, para bancar toda a gastança, para liberar dinheiro para Venezuela, para liberar dinheiro para Argentina através do BNDES, que o próprio TCU já aceitou o mercadante lá, prepare-se para pagar mais impostos, prepare-se para trabalhar mais, meu caro brasileiro. E esse é o resultado que vem aí do que Fernando Haddad anunciou para o povo brasileiro. É triste, mas é a realidade. Se você gostou do canal, coloca aqui o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para tornar o canal melhor. Às vezes a gente aparece o rosto aqui, às vezes não, mas o importante é a mensagem e a informação. A gente quer passar para você da maneira mais clara para que você entenda realmente o que está acontecendo no nosso Brasil. Um grande abraço, que Deus salve a nossa nação e proteja o nosso Brasil. E lembre-se, aqui no nosso canal você encontra informação de qualidade sempre.